os pré-tribulacionistas querem confundir as coisas aqui, para não dar pé para falar que a trombeta de Deus é a última trombeta de 1 Coríntios 15 e que não está relacionado com Apocalipse 11, para não dar a entender claramente que o arrebatamento da igreja é após a grande tribulação, aí eles ficam confundindo, fazendo algumas perguntas sem sentido e não explica o que está dizendo palavra por palavra. Como eu vou explicar para vocês agora. Tem que prestar atenção nisso. Por que não é explicado esses textos que eu vou explicar para vocês? Porque só é feita uma colheita dos textos que fala da vinda do Senhor, que Jesus nos livra da ira futura, e depois parte para outros textos. A epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, não consiste só nisso. Ela tem 5 capítulos. Tem o que ler aí. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é onde Paulo se concentra para falar do assunto com detalhes. Então presta atenção no que está evidente. O apóstolo Paulo está falando detalhes em sequência do arrebatamento. Está falando sobre 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo, os que morreram em Cristo, eu vou tentar pôr aí na tela melhor. Os que morreram em Cristo e os que vão estar vivos para a vinda do Senhor. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Tá vendo? Depois os que estiverem vivos serão transformados. E esses 2 grupos serão arrebatados juntamente para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, presta atenção, os mortos ressuscitam primeiro. Isso explica os mortos ressuscitando primeiro e depois os vivos sendo transformados, e ambos os grupos sendo arrebatados juntos. Isso explica o que o apóstolo Paulo falou antes. Nós, os que estivermos vivos, de modo algum precederemos os que dormem, de modo algum vamos passar na frente deles, ou vamos ser transformados, arrebatados, para ficar mais pessoas na terra. É isso que o apóstolo Paulo está falando, e é por isso que tem que ter essa sequência. Olha como isso é claro. Então presta atenção, vamos pôr essa explicação que vocês entenderam, eu estou explicando o que está na palavra. Vamos pôr essa explicação na linha pré. Jesus vai vir nos ares. Isso que o apóstolo Paulo escreveu vai ter que ocorrer. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos vão ser transformados e ambos os grupos vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e aí eles vão para as bodas do Cordeiro. Vão ficar pessoas na terra que são pessoas que vão se converter na grande tribulação. Linha pré, eu estou explicando, não é o que eu acredito. São pessoas que vão se converter na grande tribulação, gentios, judeus. O que vai acontecer? Muitos vão voltar a dormir em Cristo. Vão morrer por amor ao Senhor, vão dar testemunho e vão voltar a dormir em Cristo. Outros vão ficar vivos, porque nem todos vão morrer. A palavra não fala que todos os filhos de Deus vão morrer na grande tribulação. E aí o que acontece? Vai ter que acontecer mais uma transformação do corpo, mais um arrebatamento para encontrar o Senhor Jesus depois das bodas. Aí já fica notório uma bizarrice. Ou seja, uma grande parte do corpo de Cristo ficará sem bodas do Cordeiro, como castigo, né? A explicação que eu, como pré, daria, como castigo, porque não crê no Senhor fica sem bodas também. Porque depois, é só depois de 7 anos, as bodas acabaram. Então, olha o que aconteceu. O que o apóstolo Paulo falou foi anulado, porque se o apóstolo Paulo tinha uma mentalidade pré-tribulacional, qual é o sentido dessas palavras? Se os mortos não podem preceder os vivos, e isso significa não pode passar na frente, ser arrebatado na frente e encontrar com o Senhor Jesus, porque é junto o arrebatamento, junto o encontro com o Senhor, o encontro com a sua noiva. Os que ficarem na grande tribulação não é noiva de Cristo. Agora, se os que ficarem, uns vão dormir em Cristo, outros vão continuar vivos para ser arrebatados depois, na primeira vez que Cristo veio nas nuvens, já aconteceu tudo isso e mortos que estavam em Cristo precederam os vivos. Se anula as palavras de Paulo. Aí, se eu fosse um pré e estivesse escutando as minhas palavras agora, eu iria arrumar uma explicação. A explicação que eu iria arrumar, que para mim iria fazer algum sentido, pelo menos para não ficar sem falar nada, seria essa. Bom, o apóstolo Paulo está falando de 2 eventos. Ele está falando de um evento que vai ocorrer até o tempo em que Cristo voltar. Depois, quando se iniciar a última semana que ficou ali para se completar com Israel, onde Deus vai tratar com Israel e aonde muitas pessoas... Aí o assunto é outro. Aí toda essa sequência vai se repetir na segunda etapa e aí tudo... Sabe, como ficaria essa explicação? Porque eu não consigo dar uma explicação dessa.
O apóstolo Paulo, se ele tivesse a mentalidade pré-tribulacional na mente, ele iria explicar aqui, momento perfeito para acabar de vez com a linha pós. Com qualquer possibilidade de alguém que pense que a igreja vai passar pela grande tribulação. Seria aqui. O apóstolo Paulo falava, irmãos, deveria falar, irmãos, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, porque os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós vamos ser transformados e juntos vamos ser arrebatados e encontrar o Senhor Jesus nos ares. Depois, os que ficarem na grande tribulação, esse evento que eu falei vai se repetir novamente para que as coisas aconteçam em ordem. Ou seja, não tem isso na mente de Paulo, porque senão ele explicaria. Isso está na mente dos pré-tribulacionistas. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Então eu queria ver uma explicação de um pré-tribulacionista, conhecedor das Escrituras, sobre esse texto. Por exemplo, se eu errei em alguma explicação, porque isso pode ter acontecido, eu sou aberto a reconhecer erros. Já reconheci vários erros meus de interpretação e tem mais um que eu vou mostrar aí no canal, um erro de interpretação nas festas. Justo nas festas, que eu considerava conhecer bastante, eu cometi um erro, e um erro que eu considero um erro grave. Vou ajustar isso para os irmãos. Quando é me provado pelas Escrituras, irmãos, eu estou aberto para ajuste. Eu não fico escondendo o meu erro e depois eu ensino de mansinho outra coisa, como se no passado eu não tivesse ensinado errado. Eu vi pastores de renomes fazendo isso. Paulo Júnior é um pastor que fez isso. Ele ensinava para a igreja o pré-tribulacionismo e de repente começou a crer no pós, graças a Deus, mas aí começou a ensinar o pós e não tocou no assunto que ele ensinava o pré. De mansinho ele foi passando para o pós e hoje ele ensina o pós com veemência e fala, muitos irmãos acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes. Isso não faz sentido. Ele deveria falar, eu também acreditava sim, irmãos, mas eu passei agora porque é mais coerente. Então, eu sou aberto a isso. Eu quero me sujeitar às Escrituras. Ainda mais porque é mais agradável acreditar que nós não vamos sofrer, ou que a geração futura, não sei, não irá sofrer. Entendeu, irmãos? E ainda poderia falar um pouquinho mais. Esses mortos que vão ressuscitar primeiro, para depois os vivos serem transformados e serem arrebatados juntos, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa expressão não está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas ela vai ter que acontecer ali. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa expressão, que está em 1 Coríntios 15, está em outras palavras em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por exemplo, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, ou seja, Paulo falou dos vivos, pessoas que vão estar vivas para a vinda do Senhor, então nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Entendeu que são assuntos que têm que ser somados? Então veja que todas as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 se encaixam com as palavras que estão em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Adivinha qual é a única palavra que não se encaixa, que são eventos diferentes? A trombeta de Deus. Com a última trombeta não é a mesma coisa. O resto tudo é a mesma coisa. Porque eu quero ver alguém falar aqui no vídeo ou na minha frente que 1 Tessalonicenses capítulo 4 não é o mesmo assunto de 1 Coríntios capítulo 15. Todas as palavras se encaixam. Todos os eventos têm que acontecer na sequência. Só a trombeta de Deus e a última trombeta que não é a mesma? Incrível, né? Isso daí é super incrível. Mas, irmãos, deixem os comentários. Eu vou estar lendo os comentários. Eu vou fazer o seguinte. Você vai comentar algo, né? Que você entendeu, que você discordou. Se você for educado, mesmo você discordando, me contradizendo, vai estar lá o comentário. Se você for um mal educado, for uma pessoa arrogante, que me chama de cabeção, que me chama de idiota, esse comentário será removido. Logo nas primeiras palavras que eu leio, eu removo o comentário. E será bloqueada essa pessoa, porque eu não quero pessoa assim no meu canal. E faz o seguinte, no final do vídeo, antes de comentar, escreve assim, até o fim. Antes de comentar o que você vai escrever para mim, concordando ou discordando, acrescentando coisas para mim ou não, escreve assim, até o fim, de letra grande, né? Coloca aquelas duas bolinhas assim para ficar de pretinho. Sabe aquelas bolinhas que ficam ali no lugar do 8? Coloca assim do lado da palavra, fica de preto, um destaque.
Aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui e você entendeu. Pessoas que comentarem e não tiver essa palavrinha que eu falei para você, é uma palavra-chave, até o fim, eu vou saber que essa pessoa não foi até o final. Então essa pessoa chegou de paraquedas no vídeo, assistiu o começo, ela é pré, não concordou, comentou ali coisas que às vezes nem tá falando comigo, tá falando com outras pessoas que vão ler o comentário para desfazer do vídeo, menosprezar. Esse daí eu não vou nem ler. Se for educado, eu vou deixar o comentário. Mas se for mal educado, será removido. Mas se eu ver que não está escrita essa palavra-chave, eu não vou gastar meu tempo lendo e nem respondendo. Agora, para aquele que escrever até o fim, esse eu vou responder se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa que eu acho que vale a pena responder. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Com certeza devem ter entendido. E aí a gente volta a se falar. Eu vou continuar esse vídeo aqui, ensinando outras coisas. E a continuação desse vídeo, na parte que fala da trombeta de Deus, vai estar no canal do Irmão Israel. Eu vou deixar o link aí. Possivelmente vocês estão vendo o link, essa telinha que aparece na tela nos últimos 20 segundos. Clica nela, vai no canal do Irmão Israel, assista, se inscreva e compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e a gente se vê nos próximos estudos.